Vamos lá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem aí, começando aí nossa atividade 3 da modalidade em EAD, tá? Avisos gerais. Alguns alunos já me perguntaram se quando que vai voltar as aulas, se vai voltar mesmo após esses 15 dias. Não temos nenhuma confirmação da sede, né? Até a segunda ordem, sim. Vamos aguardar. O que nós temos que fazer por enquanto é a nossa parte. Se é para a gente fazer atividade em EAD, nossas aulas em EAD, vamos estar fazendo da melhor forma possível, tá? Eu tô com um aplicativo aí novo, né, com software novo chamado OBS. Tô tentando trabalhar aos poucos com ele. Vocês aí façam os comentários depois, o que precisa melhorar. Eu verifiquei aqui que o meu som, de vez em quando, corta, mas é devido ao som do meu notebook. Eu não tenho nenhum microfone, nenhuma outro tipo de captura, tá? Então, se ficar falho, depois vocês me avisem lá no WhatsApp para eu estar melhorando isso daí. Tudo bem? Então vamos continuar nossas aulas aí. Como eu tinha dito anteriormente, né? Eu ia começar matéria nova e hoje eu vou estar falando uma matéria bem tranquila chamada capacitores. Alguns aí já conhecem um pouco, né? Só vai complementar. Lembrando que esse material aí que eu vou mostrar para vocês hoje, ele tá aí no seu material didático, né? Você tem ele aí no seu livro. E se você não tiver no seu livro, a gente vê um MDI, além do material didático impresso, a gente vê aí o online, que a gente tem os canais aí onde tem bastante livro. E foi através de um desses canais aí que eu peguei um materialzinho para mostrar para vocês hoje. Tudo bem? Então, se alguém precisar de material, só dá um toque aí pro professor e eu passo. É estante virtual do Senai. Vamos lá, então. Essa imagem aqui eu peguei de um livro de Física 3, aí, pessoal aí da engenharia já, essa imagem eu conheço. Vamos ver, né? Quem vai saber de onde eu tirei essa imagem aí, ó. Acho que o nome já diz aqui, Paul Silverman, né? Enfim, a gente vai estar trabalhando hoje com esses componentes aí, com os capacitores. Pessoal, hoje temos uma enorme gama de capacitores, tá? Assim como os resistores são componentes passivos, não são tão complicados de trabalhar, mas são essenciais em eletrônica. Essenciais. Nós vamos trabalhar muito com eles. Tudo bem? Que mais aí? A gente vê aí que a maioria tem um formato cilíndrico, né? Esses grandões aqui, né? Tem outros aqui que parecem uma bolachinha, né? Uns discos, ó, uns de porcelana. Cadê os de porcelana? Tá por aqui, ó. Tem alguns invólucros de plástico e tem muitas informações aqui sobre eles. Não é um componente complicado, mas é um componente que nós temos que estudar profundamente. Então vamos lá, o capacitor é um componente capaz de armazenar cargas elétricas. Professor, é uma pilha? Não, não é uma pilha. Vocês vão entender por que ele não é uma pilha, né? Ele se comporta como uma pilha. Ele se compõe basicamente de duas placas de materiais condutor, denominadas de armadura. Essas placas são isoladas eletricamente entre si por um material isolante chamado dielétrico. Então aqui tem uma imagem, né? Ó, vamos dizer duas placas, né? Que se chama de armadura e um material aqui no meio dielétrico. Você lembra de um filme que a gente assistiu, chamado A Faísca? Lá aos 27 minutos daquele filme, eu vou mostrar o link para vocês, deixar o link do vídeo da BBC, ele fala sobre o capacitor, tá? É interessante que vocês vejam isso aí também. Tudo bem? E como vai funcionar essas placas aí, ó? Olha só, observação. 1. O material condutor que compõe as armaduras de um capacitor é eletricamente neutro em seu estado natural. Quer dizer, é um material que não possui nenhuma quantidade a mais ou a menos de protoelétrons. Está em equilíbrio. Ele tem a mesma quantidade, ó. Em cada uma das armaduras, o número total de prótons e elétrons é igual. Portanto, as placas não têm potencial elétrico. Isso significa que entre elas não há DDP. Então, se eu colocar as duas placas no material, se medir, não há tensão. Isso é muito legal, né? Que no começo ele não tem nenhuma tensão. Continuando.
Esses slides eu vou fornecer para vocês, tudo bem? Só um instante. Vamos lá. Fiz um erro aqui, mas já consertei. Vamos lá. Armazenamento de carga. Conectando-se os terminais do capacitor a uma fonte CC, ela fica sujeita à diferença de potencial entre os polos da fonte. O potencial da bateria aplicado a uma das armaduras faz surgir entre elas uma força chamada campo elétrico. Essa parte de campo elétrico aqui vai estar bem explicadinho lá no vídeo, tá? Que nada mais é do que uma força de atração. Cargas de sinais diferentes, repulsão, cargas de mesmo sinal e cargas elétricas. Legal. Continuando. Vamos ver se está correto isso aqui, ó. Vamos ver se está correto. O polo positivo da fonte absorve elétrons da armadura, a qual está conectada, enquanto o polo negativo fornece elétrons a outra armadura. Então vamos pensar. O polo positivo da fonte absorve elétrons. É isso mesmo? O positivo ele vai absorver? O que seria o polo positivo da pilha? Ele está com excesso ou com falta de elétrons? Então, o polo positivo da pilha é quando ele está com falta de elétrons, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai puxar esses elétrons dessa armadura. Então, uma placa que ele vai estar puxando esses elétrons vai estar com falta de elétrons. Então, ele vai ficar com carga positiva, né? Tem que falar que é a placa positiva. Mas não é a questão que a gente tem que lembrar que o positivo da bateria vai puxar esses elétrons. Então vai ficar com falta de elétrons em uma parte da armadura que vai estar conectada ao ponto positivo da bateria. Enquanto o polo negativo fornece elétrons a outra armadura. O que é o polo negativo da bateria e da pilha? É que está com sobra de elétrons, está com um monte de elétrons. Então o que ele vai fazer? Ele vai fornecer esses elétrons a outra armadura. Então uma vai estar com falta, outra vai estar com sobra. Daí você fala, legal, uma com falta ou com sobra é uma pilha. E por que uma não passa entre a outra? Porque eu tenho um material no meio dela chamada de elétron. Ó, a armadura que fornece elétrons à fonte fica com íons positivo, adquirindo um potencial positivo, e armaduras que recebem os elétrons da fonte ficam com íons negativos, admitindo potencial negativo. Legal, é isso mesmo. Olha lá, isso significa que ao conectar o capacitor a uma fonte corrente contínua, surge uma diferença de potencial entre as armaduras. Então, se a minha pilha lá ela tem 1,5 volts, eu coloco um capacitor em paralelo, né? Ligo ali, o que vai acontecer? Esse capacitor vai ter a mesma carga que a minha bateria. A tensão presente nas armaduras do capacitor terá um valor tão próximo ao da tensão da fonte, que, para efeitos práticos, pode ser considerado iguais. Legal? Então, o que a bateria vai fazer aí? Vai puxar do positivo e vai fornecer no negativo. E vai ter essa DDP. Quando o capacitor assume a mesma tensão da fonte de alimentação, diz que o capacitor está carregado. Está carregado do quê? De elétrons? O que a gente vai pensar? Não é que ele está carregado, então vamos pensar assim, né? Se eu pesar, será que vai ter uma diferença aí de peso? Vou carregar ele? Não, pessoal, o que vai acontecer aí é que de um lado eu vou retirar e do outro lado eu vou fornecer. Tudo bem? Não vamos nos confundir aí. Continuando aqui, ó. Olha só que legal. Se após ter sido carregado o capacitor for desconectado da fonte corrente contínua, suas armaduras permanecem com os potenciais adquiridos. Isso significa que mesmo após ter sido desconectado da fonte de corrente contínua, ainda existe tensão presente entre as placas do capacitor. Assim, essa energia armazenada pode ser reaproveitada. Então vamos entender. Eu conecto esse capacitor numa fonte, esse capacitor ele se carrega. Quando eu desligo essa fonte, o capacitor ainda permanece ali com aquela tensão. Legal. E eu posso usar isso depois. Então é uma pilha, ou não é? Qual que é a questão aí? Que ele se descarrega muito rápido, tá? Os materiais internos dele.
são similares ao de uma pilha, só que ele vai carregar e descarregar muito rápido, né? Depois em laboratório aí nós vamos fazer isso aí e mostrar para vocês. Então para carregar, ligo ele em paralelo, ele carrega. E agora eu tenho a descarga do capacitor. Torna-se um capacitor carregado e tornando-se um capacitor carregado e conectando seus terminais a uma carga, havendo uma circulação de corrente, pois o capacitor atua como uma fonte de tensão. Então ali no circuitinho, ó, ele está mostrando colocando um resistor. Se colocar um resistor, o que vai acontecer com esses elétrons da placa que está sobrando elétrons? Eles vão percorrer do negativo para o positivo, sentido real da corrente elétrica, né? Então os elétrons que estão sobrando na placa de baixo, elas vão passar pelo resistor para a placa da placa de cima. Legal? Tranquilo, né? Vamos ver o que mais a gente tem aqui, ó. Então, todos os capacitores vão ter algo chamado capacitância. A capacidade de armazenamento de carga de um capacitor depende de alguns fatores. Primeiro, área das armaduras. Ou seja, quanto maior a área das armaduras, maior a capacidade de armazenamento de um capacitor. Perfeito. Se tiver um capacitor muito grande, vamos dizer, ele tem uma área grande, ele vai ter uma capacidade de armazenar maior, devido à sua área. A espessura do dielétrico, que é o material que vai ficar entre as placas. Pois quanto mais fino o dielétrico, mais próximo estão as armaduras. O campo elétrico formado entre as armaduras é maior e a capacidade de armazenamento também. Então tem as duas placas, não esqueça que entre eles vão ter que estar bem próximos, mas não pode encostar. Eu vou ter um material chamado dielétrico. Geralmente é um papel laminado, né? um papel condutor oleado. E depois nós vamos discutir também como que é a construção de alguns capacitores. Natureza do dielétrico, ou seja, quanto maior a capacidade de isolação do dielétrico, maior capacidade de armazenamento do capacitor. Realmente, eles têm que estar próximos, mas totalmente isolados um do outro. Essa capacidade de um capacitor de armazenar carga é dominada de capacitância, que é um dos fatores elétricos que identificamos um capacitor. Então, igual um resistor, como a gente classifica um resistor? Pela sua resistência e sua potência também, né? Quero um resistor de 100K, tu quer um resistor de 1K, de 100 ohms, 220 ohms. Então, como que vai funcionar aí os capacitores? Os capacitores vão ser separados pela unidade de Faraday. Olha lá, essa capacidade de um capacitor de armazenar carga é denominada de capacitância, que é um dos fatores, já li isso aí. A unidade de medida de capacitância é o Farad, a gente fala de Farad, representada pela letra F, pode ser uma unidade muito grande. Apenas seus submúltiplos são usados. Então, eu vou falar, eu quero um capacitor de um Farad. Não existe. Não existe. Vocês vão ver que para criar um capacitor de um Farad, eu vou pegar esse dado para você, o tamanho que ele seria. Se você quer dar algo em questão de quilômetros aí, que a última vez que eu pesquisei sobre o assunto. Mas eu vou pesquisar e vou falar para vocês. Então, a gente vai usar muito mili, micro, nano, pico, tá? Essas unidades. Microfarad, nanofarad, picofarad, eu espero que vocês estejam já habituados aí com a notação científica para a gente estar usando essas unidades de medida. Tudo bem? Então, vamos ver aí essa questão do capacitor da carga e da descarga, tá, pessoal? Só um instantezinho. Vamos lá? Vou colocar aqui no software. Olha só. Vou colocar aqui no software. Deixa eu ver se está gravando. Tá gravando. Vou colocar aqui no software. O que eu fiz aqui, ó? Coloquei a bateria, um botão, resistor, capacitor. Então esse circuito aqui, ó, vai fazer um circuito de carga do capacitor. Eu coloquei um resistor de 2K, um capacitor de 330 micro, vou colocar um resistor aqui de 2K também, para ficar igual a carga e a descarga. Então esse botão vai fazer a carga e esse botão aqui vai fazer a descarga do capacitor. Vamos ver, ó. Vou dar um play aqui, vou fazer a descarga primeiro, né, ó. Vamos lá, ó.
Então, tem menos? Ainda vai descarregar? Ó. Legal. Legal. Vamos fazer a carga dele. Vamos ver aqui, ó. Se fosse um componente igual um resistor, o que iria acontecer quando eu apertasse esse botão? Ele ia de 0 para 1, ligado e desligado. Como ele é um capacitor, ele vai começar a se carregar. Então, 1, 2, 3 e... Olha lá, olha lá, olha lá, vou pausar. Consegui. Olha o que aconteceu na simulação, ó. Ele começou aqui, quando eu apertei, ele começou a carregar a sua tensão, ó, até 2 volts. Ou até os dois, tá vendo aqui, ó? E isso demorou um tempo. Dá pra gente medir esse tempo aqui, ó. Eu tô na escala de 200 milissegundos, então 0,2 segundo, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais ou menos 2,2 segundos demorou de eu ir de 0 volt até 2 volts. Olha só que legal, né? Então demorou para ser carregado. Vou dar continuidade de simulação, ó. Pessoal, após eu carregar ele, eu abri aqui a chave, ó. Não vai subir mais, eu subi mais um pouquinho, ó lá. Mas já era, né? 2 volts aqui, ó, 2 volts. Eu tirei a chave, ó, tá isolado. E eu ainda tô conseguindo medir aqui, ó. Ele ainda está armazenado 2 volts aí, o meu capacitor, tá? Ele está consigo armazenado. E o que eu vou fazer agora? Eu vou jogar como aqui em cima tá, eu não coloquei um eletrolítico, eu coloquei o capacitor de cerâmico normal, mas aqui eu tenho o positivo e embaixo o negativo. Olha o que vai acontecer quando eu apertar aqui, ó, e mandar esse positivo para o ferro, vou descarregar. É a mesma coisa se pegar uma pilha e ligar com um fiozinho positivo com negativo. Vamos ver o que vai acontecer. 1, 2, 3 e... Olha lá, olha lá, olha lá. Deixa eu ver se eu consigo pausar. Consegui. Meu, olha que legal. Ele começou a descarregar. E olha como ele fez essa rampa aqui, ó. Ó, ó. Será que ele demorou 2 segundos também, ó? 80 milivolts, quase zero, né, ó? E aqui, ó, 2 volts. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quase ao mesmo tempo, vamos dizer assim, ó. 2 segundos, né? Mais um pouquinho que ele vai descer aqui, ó. 2 segundos aí para ele fazer a descarga. Ó, continuando aqui a simulação. Caiu para zero, já era, ó. Deixa eu ver se desce mais. Ah, tinha mais um pouquinho ainda. Olha lá. Vamos carregar de novo? Olha lá. Uou. Olha lá, carregou meu capacitor. Vou soltar. Ele permanece carregado. Vou descarregar, ó. E qual que é o papel aí desses resistores, né? Ir alimentando aos poucos esse capacitor. Então, se eu aumentar aqui, ó, a resistência aqui, eu vou dobrar de 2 para 4K. Olha só o que vai acontecer, ó. Vou jogar aqui pro zero, né, ó. Só um instantezinho, ó, jogar pro zero. Olha o que vai acontecer quando apertar, ó. Olha, olha. Ó, ele ainda não carregou, ó. O que está acontecendo? Esse capacitor, ele está segurando os elétrons, né? Então está passando poucos elétrons. Então o tempo dele carregar é maior. E descarregar, ó. Vamos lá. É o mesmo ainda, né? Porque eu não troquei o resistor. Olha que legal agora, se eu abaixar aqui essa resistência, eu vou colocar aqui, ó, de 500 ohms. Vamos ver, vou jogar aqui para zero, né? Bem, eu diminuí a resistência, então a corrente vai ser mais rápido, os elétrons vão passar mais rápido e vai carregar mais rápido aí o nosso capacitor. Vamos ver? 1, 2, 3 e... Rapidinho, olha lá, viu? Olha lá, quanto tempo aí? Deixa eu descarregar. Para descarregar ainda está demorando, né? Para carregar aqui, deixa eu ver. 1, 2, 3 e... Pronto, deixa eu pausar. Pausei. Demorou aqui, ó. 1, 2, 3, vai uns 4, 0,8 segundos. Não chegou nem a 1 segundo aí. E para descarregar, ó. Vamos brincar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Um resistor aí de 10 ohms. Nossa, é nada, né? Então vamos carregar ele, ó. Deixa ele carregar. Tá carregado. Vou descarregar, ó. 1, 2, 3 e...
já era. A corrente total foi pro zero. Descarreguei ele todinho. Tudo bem aí, pessoal? Deu para entender um pouquinho? Vamos lá? Então, pessoal, para terminar aqui, eu acho que tem bastante coisa ainda para ser estudada sobre capacitores, tá? Eu vou passar alguns exercícios para vocês de associação. Vocês vão pesquisar um pouquinho aí sobre o capacitor, como fazer associação. A dica é o inverso do resistor, tá? E também mostrar como que a construção e a leitura de alguns capacitores. Então essa atividade é que eu vou passar para vocês. Tudo bem? Qualquer dúvida, estou no WhatsApp aí, naquele horário combinado, para vocês tirarem as dúvidas comigo. Um grande abraço, espero que vocês estejam gostando de nossas aulas, tá bom? Obrigadão, até mais.